Vai sim, junto com o Café Atômico, episódio 2. Ai, Deus. E você deixa ele bem aqui no cantinho. Bom dia, pessoal. Estamos começando O episódio 2 do nosso Café Atômico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como surgem os loteamentos. Afinal, que bicho é esse, né? Onde vivem, o que comem. Da onde vem? Exato, a gente vai falar um pouco mais sobre essa história dos loteamentos, né? Sim, vamos pensar, galera, que o terreno que vocês moram, seja casa ou apartamento, para ele ser o terreno que ele é hoje, ele passou por um loteamento. A gente disse isso no episódio 1. Então, o terreno que você mora, ele não foi assim desde sempre. Ele era um sítio, uma fazenda, era uma área provavelmente rural e passou por um parcelamento de solo, que a gente chama. Exatamente. E esse parcelamento de solo, ele costuma ocorrer nas fronteiras da expansão urbana. Então, isso está bastante relacionado com onde estão as cidades, onde elas estavam anteriormente e como que o município se planeja para fazer essa expansão, onde vai crescer e como vai crescer. Se vai colocar comércio, se vai ser residencial, se vai ser industrial, a prefeitura vai decidir tudo isso com plano diretor, lei de zoneamento e outras leis internas ao município. Sim. Exatamente. Isso. E falando como surge, eu comentei que ele é um sítio, ou uma fazenda, ou era uma área rural, ou tinha plantação, ou pastagem, que a gente fala, para gado e tudo mais. A pessoa proprietária dessa área, muitas vezes, tem esse desejo de fazer um investimento com aquela terra. E aí ela opta em parcelar. Pode ser assim, a pessoa tem a iniciativa, particular mesmo, ela pode ser abordada por uma empresa que tem os recursos financeiros para fazer essa execução de obra e toda a infra, e elas fazem uma parceria, ou a pessoa pode ser procurada para vender a terra para outro interessado fazer a implantação do parcelamento. Acho que é isso, né? Então geralmente o parcelamento de solo vem... Nossa, esqueci o nome, gente. Me ajudem. Da iniciativa privada. Exato. Mas não é comum, mas também pode acontecer de vir da iniciativa pública, algum loteamento de interesse social, desapropriar a área para fazer moradia, enfim. Sim, isso acontece mais em contextos onde tem alguma população socialmente vulnerável, alguma coisa do tipo, em que uma ação pública decide deslocar uma população, né, realocar uma população. Então, precisa retirar de uma área que está vulnerável e aí a própria iniciativa pública faz um loteamento, enfim, um parcelamento de solo em um outro lugar para realocar essa população. Mas geralmente é da iniciativa privada. Exato, porque tem o parcelamento de solo, ele tem esse caráter de investimento, né, de você transformar a sua terra que vale X em uma terra que vale alguns múltiplos de X. Sim. Então você ganha dinheiro no processo. É um processo caro, né, que custa bastante dinheiro. Por isso que normalmente acontece com essas parcerias, né, de empresas construtoras, loteadoras que já têm esse dinheiro para fazer o investimento e os proprietários da área. E também porque é um processo um pouco longo, então se a pessoa não tem esses recursos para arcar com esses custos durante todo o processo de aprovação, aí não vai para frente, o loteamento não vai sair do papel. Mas falando em loteamento, parcelamento de solo, a gente está falando em expansão urbana, uma expansão planejada e controlada pela prefeitura. Por isso que prefeitura e, em alguns casos, dependendo do município, o estado também, eles se dividem para fazer análise dos projetos e fazer aprovação disso tudo, para ver se está tudo dentro dos conformes, se não estão invadindo áreas de proteção, se não estão, sei lá, desmatando vegetações que são importantes. Até para dar as diretrizes também do projeto, porque apesar da iniciativa ser privada, a prefeitura, como são áreas de expansão urbana, que posteriormente vão ser destinadas à prefeitura, sejam as ruas, as áreas verdes, também tem uma questão de interesse. Ela também fala, eu quero que você faça uma conexão viária aqui. Então tem toda essa conversa, além de
verificar se a legislação está sendo seguida na hora de fazer Sim, projetos e tudo mais. o projeto de loteamento ele tem que se integrar à estrutura que já existe no município. Então, por isso que o município e às vezes o Estado vão participar bastante desse processo. Não é fazer de qualquer jeito, fazer como a gente acha que tem que ser, porque isso tem que estar integrado com o que já existe. Tem muita regra, principalmente porque a gente vai implantar nos projetos toda a infraestrutura urbana. Então, tudo que está embaixo do asfalto, que a gente não vê, que é a captação da água da chuva, fazer a água chegar na sua torneira, fazer o esgoto chegar na estação de tratamento. Todo esse caminho acontece num lugar que ninguém vê. Sim. Parece mágica, mas não é, isso tem projeto. Isso está dentro do parcelamento urbano, isso faz parte, não é só dividir terrenos. Sim, faz parte também todos esses projetos de infraestrutura urbana. E não só esses projetos de infra, mas também toda a parte ambiental, que é bastante importante no processo de aprovação do loteamento, porque eventualmente, como a gente está falando de áreas que são sítios, normalmente, né, são sítios, áreas rurais ou fronteiras da área urbana, são locais que podem ter árvores isoladas, podem ter mata, alguma vegetação nativa, córregos, nascentes, APPs. Então, essas características ambientais elas vão precisar ser levadas em consideração na elaboração dos projetos e na análise, porque eventualmente pode ser que seja necessário suprimir uma árvore, por exemplo. Então essa supressão ela vai ter que ser licenciada. O Estado vai ter que analisar isso, analisar o impacto ambiental do que a gente está propondo e autorizar e estar de acordo. E isso necessariamente vai estar vinculado a uma proposta de mitigação desse impacto. Então, se a gente corta uma árvore, a gente vai ter que plantar outras, 15, 20 árvores no lugar, depende da legislação. Então, toda essa questão ambiental também está envolvida no processo. Sim, e falando em expansão urbana, a gente fala também da continuidade dos bairros da cidade. Então, tem um bairro existente e a gente vai dar continuidade no sistema viário, continuidade nos locais para a prefeitura instalar escolas para atender a população que a gente está levando para lá. É feito também sempre um estudo de impacto de vizinhança, no qual a gente analisa todo o entorno de onde esse empreendimento vai ser inserido, para ver qual o número de moradores que estão indo para essa região, o número que já tem, o que tem de unidade de saúde, escola, transporte público, como que é a qualidade de vida dessas pessoas, para que eles mantenham a qualidade e façam medidas mitigadoras, que a gente chama, porque é para minimizar os impactos negativos com a implantação desse produto. Sim. Então, só um exemplo, né, de medida mitigadora que o WAVE poderia propor. A gente vai aumentar em 1.000 pessoas nesse empreendimento, então isso vai acarretar em um aumento de 200 crianças. Essas crianças vão precisar de vagas em escolas. E aí propõe-se um aumento de X salas de aula, ou então a construção de uma nova escola no lugar. Ou a melhoria de uma escola existente que está abandonada. Sim, então a prefeitura vai analisar essas particularidades e vai propor quais são essas medidas que a gente vai precisar tomar. Não, o que eu ia falar é que também muitas vezes essas medidas são feitas pelos próprios empreendedores, como contrapartida para a prefeitura. Então, se ele vai gerar uma demanda de população ali que vai acarretar na demanda de novas escolas, ou que seja em linhas de transportes, enfim, demandas de UBS, muitas vezes esse empreendedor tem que dar uma contrapartida para a prefeitura. Sim. Então não é simples, o loteamento acontece à base de tudo para a gente ter essa expansão urbana. As coisas não surgem do nada, de repente, se surge, são loteamentos clandestinos, irregulares. Precisa de planejamento, por isso envolve uma equipe multidisciplinar, arquiteto urbanista, que pensa nessa continuidade, os engenheiros, a equipe de topografia, os engenheiros ambientais e civis, né? E para tratar disso tudo
com bastante técnica e bastante embasamento nas leis. Sim, e o que a maioria das pessoas pensa, né, quando a gente está passando em algum lugar que, nossa, isso aqui costumava ser um sítio, e aí de repente tem umas máquinas lá trabalhando, estão abrindo rua, asfaltando, e a gente pensa, nossa, mas de repente isso aqui aconteceu. Não. Na verdade, não. Essa etapa das obras, né, da execução, a implantação de um loteamento e a venda desses lotes, a comercialização, quando o empreendedor começa a ganhar dinheiro, isso vem depois de alguns anos de trabalho. Porque o que a gente citou aqui bem por cima, né, elaboração de EIV, elaboração dos projetos, aprovação, adequação conforme o plano diretor, tudo isso demanda muito trabalho e muito tempo. Esse processo de aprovação ele é bastante longo. Então, quando a gente pensa assim, nossa, de repente tem alguns anos de trabalho aí por trás. De repente, 10 anos, surgiu um loteamento aí do seu lado. Exatamente. Gente, acho que foi isso, um bate-papo sobre como surge, de onde eles vêm. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre, comenta aí, deixa suas avaliações pra gente, seu like, compartilha e fala pra gente o que mais você quer saber sobre loteamento, planejamento urbano, sobre vidas de empresários. Sim, sobre esse processo de aprovação que a gente fala o tempo todo aqui, que é um processo longo, trabalhoso. Não dá detalhes, né, gente? E não dá detalhes. Estamos escondendo ouro. Brincadeira. Mas a nossa ideia é justamente ir acrescentando complexidade conforme os vídeos forem passando. Então a gente vai detalhando os processos nos próximos episódios, mas aí a gente quer saber também a opinião de vocês, o que vocês querem saber. É isso. É isso? Encerramos? É isso. Beleza? É isso? Chega. Então encerramos o episódio de hoje. Senão vai ficar muito técnico. Bye! Eu não pedi minha marmita. Eu vou no meio mesmo? Vai, cadê meu celular? Pode ser. Estrogonofe de carne. Pera aí, vou pedir marmita. Uma marmita B. Pelo amor de Deus. Não põe isso. A gente tá falando mal dos outros. Bye! Você não vai falar que tá ridículo hoje? Gente, parece Teletubbies, não parece? Para de dar tchau.